Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso estudo que hoje vai falar sobre prosperidade. Há algum tempo atrás chegou ao Brasil um ensinamento importado dos Estados Unidos, de um ramo da Igreja Evangélica Americana, e esse ensinamento trouxe por detrás dele uma teologia que ficou conhecida como teologia da prosperidade. Muito embora o estudo de hoje, o objetivo não é dissecar, analisar a teologia da prosperidade, nós precisamos levantar apenas 3 pontos dessa teologia que influenciaram tremendamente o evangelicalismo brasileiro. O primeiro ponto é que essa teologia ela tratou a doença como obra do diabo. Então ela ensinou que Deus não quer a doença é obra do diabo. Então Deus quer, na verdade, a saúde. Então a prosperidade consta de saúde. Um segundo pilar dessa teologia é com respeito a pobreza. Ela diz que a pobreza é do diabo também. Então Deus não quer que nenhum dos seus servos sejam pobres. E o terceiro pilar é a longevidade. Deus não quer que os servos dele morram cedo, que eles morram com uma longevidade muito grande. Pois bem, há base bíblica para isso, porque isso influenciou tremendamente o evangelho, o mundo evangélico brasileiro, né? De sorte que muitas igrejas ainda hoje pregam essa teologia, estão baseadas nessa teologia da prosperidade. O objetivo nosso aqui é fazer realmente uma análise, não da teologia da prosperidade, mas do tema prosperidade na dispensação antiga da aliança e na nova dispensação da aliança. Nós chamamos a dispensação antiga da aliança de lei e a nova dispensação da aliança e evangelho. Então, vamos caminhando. Eu quero dar um bom dia para todos, sejam muito bem-vindos, participem, interajam conosco, deem as suas opiniões, porque isso sempre enriquece o estudo. Pois bem, o que eu quero fazer é exatamente comparar esse conceito de prosperidade entre a velha e a nova aliança. O que a Bíblia ensina sobre isso? Será que a teologia da prosperidade ela encontra base bíblica? Quando nós vamos pensar sobre o verbo prosperar, aí na internet a gente encontra essa definição, né? É progredir, melhorar, condição, ocasionar o crescimento ou a melhoria em o país prosperou no último ano, vendas, desenvolver-se, obter um resultado melhor. E a ideia é de melhorar. Prosperar é melhorar, principalmente do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista crescer na área econômica ou na área cultural, mas o básico mesmo é na área econômica, As dispensações da aliança. É interessante notar que a Bíblia nos fala de 2 testamentos ou 2 alianças, o Velho Testamento e o Novo Testamento.
Entretanto, quando a Bíblia fala de velha aliança, velho concerto, Velho Testamento, tudo é a mesma coisa, mas não significa que Deus tenha duas alianças, a velha aliança e a nova aliança, ou o velho pacto, o novo pacto, ou o velho concerto, o novo concerto, ou o Velho Testamento e o Novo Testamento. Não. A aliança é uma só. Quem deu esse título Novo Testamento, Velho Testamento é o tradutor, porque é um testamento só, é uma aliança só. Entretanto, essa aliança que Deus fez com o homem, ela foi dispensada, ela foi feita ou dispensada, realizada em duas dispensações. Então a gente fala que existe a antiga dispensação da aliança, a nova dispensação da aliança. Sendo que a antiga dispensação da aliança, que é a mesma, nós chamamos de dispensação sob a lei. E a nova dispensação da aliança, dispensação sob o Evangelho, sob o Evangelho. É uma aliança só. Deus fez uma aliança com Abraão, e prefigurando a aliança com seu filho. Eu posso até em outra ocasião trabalhar mais essa questão, mas basta entender para estudarmos prosperidade aí nas duas dispensações da aliança de Deus, como é que isso vai ser. Na dispensação da lei, o conceito de prosperidade está atrelado ao sucesso terreno. É importante guardar isso. Está atrelado ao sucesso terreno de Israel, do ponto de vista econômico, político, militar, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de paz, felicidade. A palavra shalom, então, ela traduz a palavra prosperidade. Shalom, muita gente pensa que quer dizer paz, mas, na verdade, shalom traz todo esse conceito de prosperidade. Quando um judeu deseja shalom o shalom ali está com M, né? Na verdade, é com N. Quando um judeu deseja um shalom para o seu irmão, ele está desejando saúde, paz, progresso econômico, crescimento em todas as áreas. Shalom traz toda essa ideia aí de prosperidade. E se nós formos analisar realmente prosperidade na antiga aliança, na antiga dispensação da aliança, nós veremos que aqueles 3 tripés que a teologia da prosperidade ensina hoje tem uma certa base, que é, na verdade, prosperidade econômica, prosperidade na área da saúde e longevidade. Deus promete essas 3 coisas. Prosperidade econômica ao país, mais do que econômica, política, prosperidade nos campos, prosperidade em tudo que o judeu colocar a mão, prosperidade no sentido de fazer multiplicar os seus bens, e aqui entra o fruto do seu ventre, aqui entra seus animais, a sua messe, as suas plantações, os seus projetos. Isso tudo é a prosperidade econômica, mas também a prosperidade na área da saúde está presente lá como bênção da aliança decorrente da obediência. Se o judeu obedecesse, ele teria prosperidade econômica, ele teria prosperidade na área da saúde, porque Deus não permitiria nenhuma doença entrar no arraial do seu povo,
E ele teria prosperidade porque ele viveria sobre a terra por muito tempo, na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que tu possas viver por muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá, é uma expressão que aparece repetidamente na Torá. Repetidamente. Então, essas três questões da prosperidade decorrente da fidelidade à aliança, que o judeu atentasse para os mandamentos do Senhor e os observasse com toda diligência e zelo, sobre ele viria a prosperidade econômica, prosperidade na área da saúde e prosperidade na área da longevidade da sua vida. Isso é muito claro. Note que na aliança, na dispensação sob a lei, prosperidade está muito relacionado com bens terrenos. Está muito relacionada com bens dessa terra. Dinheiro, saúde, poder sobre os inimigos, longevidade. Está muito relacionado com as questões terrenas. E se a gente fizer uma leitura de Deuteronômio, capítulo 26, especialmente o livro de Deuteronômio está falando muito de bênção e maldição, mas especialmente o capítulo 26, nós veremos o seguinte: quais são as bênçãos decorrentes quais são as bênçãos da aliança sobre o judeu fiel, porque tem as maldições também da aliança que são terríveis. Então, estão aí no capítulo 26 de Deuteronômio. Mas o versículo 3, ele diz o seguinte, que o judeu vai ser abençoado onde ele estiver. Ele não precisa ficar correndo atrás de bênção. A bênção vai alcançá-lo, seja na cidade, seja no campo, seja viajando, fora do país. A bênção vai ao encontro dele. É importante, se você tiver a sua Bíblia aí, que você possa abrir para que nós possamos enriquecer mais o estudo. Leia o versículo 3, Deuteronômio 26. No versículo 4, diz que Deus vai multiplicar, vai encher de bens ao judeu que é fiel à lei de Deus, à lei da aliança. Deus vai abençoar o fruto do ventre, os animais. Deus vai fazer que os animais possam prosperar, possam produzir muitos outros frutos, no sentido assim de nascimento de mais animais sadios. Deus vai fazer com que o campo, a produção, a agricultura, seja ela uma agricultura familiar ou seja uma agricultura mais arrojada, e essa agricultura Deus vai abençoar de uma forma tremenda. No versículo 6, os negócios do judeu e as transações serão abençoadas de tal forma, o judeu fiel à aliança, de tal forma que tudo que ele colocar a mão vai prosperar. Seja no comércio, seja no escambo, seja no que for. Aquilo onde o judeu colocar a mão, Deus vai fazer prosperar. Ele será próspero. Tudo que ele tocar vai crescer. Vai crescer. O versículo 7 diz que ele terá vitória sobre todos os seus inimigos. Tudo que se levantar para destruir o judeu será destruído. Ele será vitorioso sobre todos os que intentam mal contra ele. E no versículo 8, a multiplicação do salário. Deus vai fazer o dinheiro render. Agora veja bem que tudo isso é prosperidade. São bênçãos da aliança, certo? Que serão derramadas abundantemente sobre o judeu fiel. O infiel não. O fiel. Então a multiplicação do dinheiro, o dinheiro vai multiplicar,
a abundância de bens no versículo 11. Deus vai fazer os bens crescerem, e não só os bens materiais, mas os filhos. Deus vai fazer crescer a reprodução dos animais, o gado vai crescer assustadoramente. É só lembrar lá de Jacó, como que Deus abençoou o gado de Jacó. A plantação vai crescer abundantemente, não vai ter praga, não vai ter doença, não vai ter gafanhoto, não vai ter nenhum tipo de broca, né? A agricultura vai ser farta e também a pecuária será farta. Ele promete como bênção também no versículo 12, é só ler que as chuvas virão, não para destruir, mas elas virão para fazer a lavoura florescer e dar muito fruto. O versículo 12 diz que o judeu vai ter dinheiro para emprestar. Ele não vai ficar pedindo emprestado para os outros. E o versículo 13 diz que ele será colocado como cabeça e não cauda. Cabeça e não cauda. Pois bem, aí nós temos realmente algumas bênçãos da aliança que virão sobre o judeu. Se você fizer uma análise, todas elas, todas estão relacionadas com a prosperidade terrena. Ali fala de saúde, ali fala de crescimento econômico, ali fala sobre vitória, dinheiro, chuva, abundância, crescimento. Em outras partes falam da longevidade, eu já disse isso daqui. Todas estão relacionadas à economia, saúde e longevidade. Então, dentro desse trio que a teologia da libertação pega e ensina hoje. Ensina que todo aquele que crê vai ser abençoado na área da saúde, na área econômica e na área da longevidade. Mas ensina mais. Ensina que a pobreza é coisa do diabo. Ensina que a doença nós não precisamos adoecer se tivermos fé. E ensina que nós podemos viver muitos anos. Bom, é aí que a gente quer ver se é verdade mesmo isso, né? Nós vamos partindo aí para a dispensação do Evangelho, porque aqui as coisas mudam. As coisas mudam. Então, as bênçãos da aliança sob a dispensação do Evangelho, elas estão agora atreladas ao conceito das verdadeiras riquezas, que não são as terrenas, das quais as terrenas são apenas sombra, mas são as eternas. Então, a prosperidade, o conceito de prosperidade na dispensação da aliança sob o Evangelho, também conhecido como a dispensação da graça, riqueza e prosperidade, já não é mais a mesma coisa do que a dispensação da lei, em que a aliança é feita com um povo, com uma nação chamada Israel, em que se promete para Israel bênçãos terrenas, advindas da aliança, pelo menos na Torá, na lei de Moisés. Quando chega na nova dispensação, há um novo conceito de riqueza que é desenvolvido pelo Senhor Jesus. Ele aponta para um novo conceito de prosperidade, que não é o mesmo conceito, que às vezes entra até em choque com esse conceito terreno. E a gente vai caminhando aí, e Jesus fala de riquezas eternas, que só podem ser vistas pelos olhos da fé. Riquezas que não podem ser gozadas em sua plenitude aqui na terra. Apenas algo muito
pequeno pode ser gozado aqui na terra, mas que nos espera nas mansões celestiais. Diante dessas riquezas, aquelas riquezas prometidas na aliança sob a dispensação da lei, elas perdem toda o seu quilate de importância, murcham e se tornam perecíveis, comparadas às riquezas prometidas sob a dispensação do Evangelho. Então, por exemplo, alguns textos do Novo Testamento que vêm falar sobre prosperidade. E a gente tem vários, por exemplo, Mateus 6, de 19 a 21, Lucas 12, 20 e 21, 1 Timóteo 6, 9, 1 de Pedro 5, 4, Mateus 6, 24, Efésios 1, 3, Apocalipse 21, 21, que são textos que nós vamos analisar daqui para frente, relativamente à prosperidade. Por exemplo, em Mateus 6, 19 e 21, o próprio Senhor Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Em outras palavras, não vivam em função da prosperidade terrena, porque tudo isso é transitório, tudo isso passa, tudo isso se destrói, mas tentem acumular os seus tesouros nos céus, porque as riquezas celestiais não são transitórias, mas elas são eternas, indestrutíveis. Ladrão não pode roubar, traça não pode destruir, e besouros não podem também destruir. É claro que na época de Jesus a riqueza econômica baseava-se em pelo menos 3 coisas. Só os ricos tinham roupas de qualidade, ouro ou prata, e só os ricos tinham grãos. De uma lavoura colhiam grãos. Jesus fala aqui que a traça ela destrói a roupa. A ferrugem era o tipo de um besouro que destruía os grãos. E os ladrões entravam e furtavam o ouro ou a prata. É uma prosperidade transitória. Ainda que ladrão não roubasse, ainda que traça não destruísse, essa pessoa não poderia estar com essa riqueza para sempre. Porque em um determinado momento, pela morte, ele partiria sem poder levar absolutamente nada. Então, o que Jesus está falando aqui é não colocar o coração nessas coisas como se elas fossem trazer para nós a verdadeira riqueza, ou como se elas fossem trazer para nós o verdadeiro sentido da existência e da vida. Pode-se até ter essas coisas, essas riquezas, mas não colocar o coração. Ele termina dizendo: pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O nosso tesouro tem que ser o Senhor Jesus e as suas palavras. Se o meu interesse é a prosperidade terrena, provavelmente o meu coração não estará no reino de Deus, mas ele estará na prosperidade terrena.
Ainda o próprio Jesus, em Mateus 6:24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não há como eu almejar na minha vida prosperidade terrena e almejar Deus. Ou eu tenho meu coração em um, ou tenho meu coração no outro. É claro que é possível que alguém seja rico e tenha o coração em Deus, sim. O problema todo é colocar o coração na riqueza. Se Deus concedeu riqueza a alguém que o ama, essa pessoa vai ter riquezas, dons para o comércio, dons para negociar, para ficar rico. Ela vai ficar rica, mas o coração dela não pode ser colocado nessas coisas como sendo a razão da felicidade, porque não é a razão de felicidade nenhuma. Em Lucas 12 é interessante esse texto, porque ele conta a história de um homem que era muito trabalhador. E esse homem era um fazendeiro. E ele plantou naquele ano, choveu, a chuva veio e tal. E quando chegou a época da colheita, ele olhou as lavouras, as suas lavouras produziram com tanta força, ele não tinha lugar para guardar o grão que ele colheria. Então ele pergunta para si mesmo: o que eu faço agora? E lhe veio uma ideia: vou destruir os celeiros e vou construir outros celeiros bem maiores. E olha, eu vou colher tanto esse ano, eu vou passar uma temporada aí descansando e tranquilo, porque eu não vou precisar para muito tempo. E diz a palavra então que naquela noite Deus lhe disse àquele homem, veja bem, era um homem trabalhador, era um homem que se dedicava ao trabalho, à família, à lavoura, mas Deus disse para ele: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Note que nesse ensinamento de Jesus sobre esse homem rico, já não há um segmento ao conceito de prosperidade vindo da antiga dispensação. Porque na antiga dispensação, se esse homem é fiel e temente a Deus e guarda os seus mandamentos, era isso mesmo que ia acontecer. Deus ia encher os seus campos, fazer produzir. Mas aqui há uma transição em que Jesus, ele agora aponta para algo que não era visto antes, era apenas prefigurado. As verdadeiras riquezas, a verdadeira prosperidade, elas foram prefiguradas pela riqueza da terra, da antiga dispensação. A verdadeira prosperidade, ela foi prefigurada pela prosperidade dada por Deus na antiga aliança. Quando chega em Jesus, Jesus descortina e diz: olha, tudo aquilo era só retrato do que é o verdadeiro, do que é a verdadeira riqueza, do que é a verdadeira prosperidade. Eu vou mostrar para vocês o que é a verdadeira riqueza, o que é a verdadeira prosperidade. E ele começa a mostrar para eles qual é a verdadeira riqueza, qual é a verdadeira prosperidade, que não são coisas terrenas, que não é dinheiro, que não é ficar rico economicamente, que não é sempre a saúde. Às vezes a verdadeira prosperidade é exatamente não ter nada deste mundo. E é algo interessante, abrir um parênteses,
Porque se na antiga dispensação da aliança, o que a gente chama de Antigo Testamento, a bênção da aliança que vem sobre o judeu fiel é prosperidade econômica, na saúde e longevidade, no Novo Testamento, ao crente fiel, não são prometidas essas coisas. O que se promete ao crente fiel é que ele tem a vida eterna. É que todo aquele que deixou pai, mãe, esposa, filho, filha, parente por amor a Jesus, ao Evangelho, ganhará 100 vezes mais aqui e no porvir muito mais. Então, introduz-se essa questão do porvir, do devir, do que vem depois, da eternidade, da vida eterna. Essas são as verdadeiras riquezas, as quais Jesus então diz que a prosperidade que era bênção da antiga aliança eram apenas sinais que apontavam para essas verdadeiras riquezas. É como se fossem retratos das verdadeiras riquezas, tipos das verdadeiras riquezas. O judeu que era fiel na antiga aliança recebia tudo isso, todas as promessas, as bênçãos. Mas o crente fiel na nova aliança nem sempre recebe essas bênçãos. Às vezes, ele vai receber perseguição, abandono, ele vai receber injúria, prisão e até assassinato, porque ele ama o Senhor Jesus. Então, quando a gente vai lendo lá, a começar no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, não é o rico que é bem-aventurado. Ele não fala, bem-aventurados vós ricos, porque vocês foram fiéis à aliança e ficaram ricos. Bem-aventurados vós que tendes os campos abarrotados, as lavouras cheias. Bem-aventurados vós que viveis até os 90, 100, 110 anos. Bem-aventurados vós que sois colocados como cabeça e não como cauda. Bem-aventurados vós que sois fortes e que dominam sobre os vossos inimigos. Bem-aventurados vós que a praga não chega à sua tenda. E por aí afora. Não, ao contrário. É muito pelo contrário. Bem-aventurado aqueles que amam, aqueles que são perseguidos por causa do meu evangelho, por causa da justiça, que são caluniados, que são ridicularizados por causa do evangelho. Bem-aventurados os fracos, os que choram. Bem-aventurados os mansos, os humildes. Bem-aventurados os puros de coração. Então note que Jesus ele vem então nos tirar da era da sombra e mostrar qual é a verdadeira riqueza e apontar para a verdadeira riqueza. É a vida eterna, é Deus, é estar com Deus. Eu me lembro muito bem que quando eu era criança, minha mãe falava, nos ensinava, sempre repetia essas frases. Ela dizia, meu filho, nós não somos ricos de dinheiro, mas somos ricos da graça de Deus. E ela percebeu isso. Nada pode comprar a graça de Deus. Nada pode ser melhor do que a presença de Deus. Nenhuma mansão pode trazer a paz que Deus dá, a alegria da salvação, o conforto do Espírito Santo. Nada pode substituir a presença de Deus, as suas operações em nossas vidas. Nada pode substituir o amor de Deus. Muita gente ainda acredita, está correndo atrás de vento, está correndo atrás de dinheiro, está deixando as igrejas, está indo embora, está saindo do caminho do Senhor para adquirir prosperidade, dinheiro, indo para outro país, deixando família, deixando amigos, deixando mãe, pai, filhos. Então Jesus, ele vem nos mostrar
Qual é a verdadeira riqueza? Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, Paulo fala o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas. Ele não fala quase todas, todas. Ele derramou sobre nós todas as bênçãos espirituais. E é bom já lembrar que para o apóstolo Paulo, bênçãos espirituais são riquezas celestiais. Espiritual e celestial são palavras sinônimas. Então, nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, com todas as riquezas celestiais. Jesus falou: na casa do meu pai há várias moradas. Quem sabe ler o grego vai ver que o que ele está dizendo ali é o seguinte: olha, no palácio do meu pai, ou na cidade do meu pai, há vários palacetes para vocês. Vocês vão morar em palácios. Vocês vão morar em castelos de nobres. É claro que ele está pegando um conceito de riqueza aqui da terra. Não quer dizer que a gente vai morar lá em castelo, como na época feudal, aqueles castelos. Não é isso. Ele está pegando algo que, na época dele, um palácio, é só Herodes, romano, uma autoridade romana, e aqueles homens ricos aqui moravam em palácios. Os pobres não moravam em palácio. Então ele está pegando um conceito de riqueza aqui da terra e dizendo, olha, vocês serão ricos na casa do meu pai. Para onde vocês vão? É um lugar riquíssimo. E Paulo está falando aqui em Efésios que ele nos abençoou com todas as bênçãos. Ainda o apóstolo Paulo, em várias ocasiões, ele diz que nós somos herdeiros com Cristo Jesus. Nós vamos herdar com Cristo Jesus, ou em Cristo, todas as riquezas de Deus, inimagináveis. Nós não conseguimos imaginar essas riquezas. Ele compara a palácios. Porque as riquezas da terra que ele deu aos judeus como bênção pela fidelidade à aliança, que é questão econômica, saúde, longevidade, apenas prefiguravam essas verdadeiras. Agora nós temos que saber que nós temos a principal de todas as riquezas, Cristo Jesus. Ele é a principal de todas as riquezas. É o maior dom, é o maior presente que Deus nos dá. E é bom lembrar que as riquezas celestiais nos são dadas em Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa da obediência de Cristo. Nós somos chamados para crer. E sobre nós, então, Deus derrama todas essas riquezas. Agora, vejam o que Paulo fala sobre a prosperidade terrena. Vejam como que mudou completamente o conceito. Completamente. Da antiga para a nova aliança. Vejam. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz
de todos os males. Portanto, Paulo, na mesma linha de Jesus, ele trabalha a questão do novo conceito de prosperidade. Não são bens, não é aumentar os bens, como no Antigo Testamento. Não é a prosperidade terrena, não é a riqueza terrena, mas é a riqueza celestial. Aqui na terra, o que Jesus prometeu para o discípulo dele é que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele, seríamos odiados. Ele não prometeu prosperidade para nós aqui. Em nenhuma parte do Novo Testamento, que são os escritos da Nova Aliança, se diz que se alguém for obediente, que vai ser colocado como cabeça e não como cauda, que Deus vai abençoar o fruto da terra, o fruto do ventre, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Nenhum. Ao contrário, em todo o Novo Testamento se resume nisso: aqueles que querem viver piedosamente sofrerão muita tribulação. Aqueles que amam o Senhor serão odiados de todo mundo. São palavras do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo. Então, a promessa que é feita na nova aliança é que no devir, é no porvir, é que nós vamos tomar posse das riquezas, como herdeiros da vida eterna em Cristo Jesus. Não é aqui e agora, mas é depois, na eternidade. 1 de Pedro 1, 3 e 4, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada onde? Nos céus, para vocês. Olha, você deve conhecer, e a gente conhece também, várias pessoas que herdaram uma grande fortuna, seus pais, avós, e que hoje não tem nada. Uma herança que murchou. Tudo acaba. Mas Pedro está falando que ele nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança que jamais poderá perecer. Nunca, nem ladrão vai entrar, nem traça, nem besouro, nada pode destruir, está guardada no céu. Não é aqui na terra. Não está prometendo que essa herança nós vamos usufruir dela aqui na terra. Nós começamos a usufruir dela. É uma riqueza diferente porque ela é celestial, ela é espiritual. Mas aqui na terra são apenas as primeiras gotas dessa chuva perene de bênçãos que nós herdaremos em Cristo Jesus. Apocalipse 21, 21 fala da Nova Jerusalém, e diz no versículo 21, a Nova Jerusalém, onde nós vamos morar, e diz assim: as 12 portas da cidade eram de pérola. Cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Olha, as ruas aqui na terra são feitas de pedra. O asfalto é novo. Os calçamentos são medievais, mais de 1000 anos. Paralelepípedos. E lá onde nós vamos morar, o que menos tem valor lá que se compara a essa pedra, esse granito que eles fazem as ruas aí, que é essa escória de granito, o que se compara com pedra lá é ouro. O que não tem valor lá é ouro.
Imagine a comparação das riquezas desse lugar para onde nós vamos com a comparação daqui. As portas são de pérola. É claro que ninguém entenda que nós vamos morar num lugar que a rua é de ouro, que as portas são... Jesus está pegando o que há de mais precioso aqui, de mais caro, e dizendo o seguinte: olha, o que vocês têm de mais precioso e mais caro aqui, lá é coisa que a gente faz rua. Lá não tem valor nenhum. De tamanha que é a riqueza de lá, comparando com a daqui. Pois bem, nós vamos chegando ao final. Prosperidade. O que nós vimos aqui é que a aliança que Deus fez conosco, através de Jesus Cristo, ela foi dispensada na antiguidade sobre o Estado de Israel, sobre o povo de Abraão, os filhos de Abraão, e ela foi dispensada, sob o regime da lei. Naquele regime, prosperidade era algo terreno. O judeu fiel à aliança, que ouvia com zelo e empenho, obedecia à lei de Deus, ele era abençoado com bênçãos e prosperidade terrena, relativamente à economia, à saúde e à longevidade. Esses bens, que eram bênçãos da aliança sobre os fiéis, eles prefiguravam as bênçãos da nova aliança, ou prefiguravam a verdadeira riqueza. Quando nós chegamos em Jesus, Jesus então aponta para frente e diz: olha, a verdadeira riqueza não é ter muito carro, nem mansão, nem uma conta gorda no banco. A verdadeira riqueza não é ter muitos filhos, nem muitos animais. A verdadeira riqueza, eu vou mostrar para vocês o que é. Vocês não vão ficar correndo atrás dessas riquezas terrenas e colocando o coração de vocês nelas. Vocês vão viver normalmente aqui, vão, se quiserem estudar, trabalhar, e se a bênção vier em decorrência, a bênção terrena vier em decorrência da piedade de vocês, que venham as bênçãos, as prosperidades terrenas. Mas a verdadeira prosperidade não é essa, porque aqui, essa daí, o ladrão, ele rouba. Essa daí, a traça destrói, o besouro destrói. Essas aí são transitórias. Não coloquem o coração de vocês nessas coisas. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E essas coisas vão sendo acrescentadas, mas não para colocar o coração nelas. Se você tem o dom, se você se empenha e cresce, e abre a sua empresa, e cresce, e ganha dinheiro, ganhe o tanto que puder ganhar. Tenha a saúde que puder ter. Viva o tanto que puder. Cuide da saúde mental, emocional, física, etc, etc, etc. Tenha dinheiro, tenha carro, tenha mansão, se puder ter, tenha. Honestamente, tementemente e temendo a Deus. Nunca lançando mão da impiedade ou de coisas erradas. Se Deus te abençoar com essas bênçãos terrenas, amém. Mas Jesus está dizendo, não coloque o coração nelas, porque essas riquezas, elas são transitórias e passageiras. Coloque seu coração no reino de Deus e na herança que, pela graça, Ele nos dá e que nós vamos tomar posse dela através de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe e eu desejo a todos um domingo abençoado.